Bom dia. Posso ajudá-lo? Só tô olhando esses artefatos. Disseram que é especialista. Pode-se dizer que sim. São bonitos. De onde esse aqui veio? Dos Bobo Achanti, a tribo. Atualmente Gana. Século XIX. Sério? Me fala desse outro aqui. Esse veio do povoedo de Benin. Século XVI. Agora, me fala desse aqui. Também de Benin. Século VII. Tribo Fula, se não me engano. Não. O que foi que disse? Soldados britânicos levaram de Benin, mas é de Wakanda. E é feito de vibranium. Não esquenta não, eu levo embora e tá resolvido. Esses itens não serão vendidos. Como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acha que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram igual tiram tudo que querem? Senhor, vai ter que se retirar. Todos esses seguranças aqui me vigiando desde que eu entrei. Começa agora, Claqueste. Sim, cinéfilos e cinéfilas, estamos começando mais um Claqueste aqui no canal Claquete para falar tudo que envolve o universo dos filmes e séries de TV. Meu nome é Pedro Amaro, roteirista, editor-chefe do site, e neste episódio falaremos sobre negros e as ocupações de espaço, aproveitando que estamos no mês da consciência negra. Se você não gosta muito desse assunto, ou acha que a gente não deva comentar, que é só não comentar que some, talvez esse podcast não seja para você. Mas se você quer refletir e quer ouvir pessoas negras, vem com a gente que o episódio vai estar bem legal, principalmente pelas pessoas que estão conosco. Primeiramente, eu queria apresentar para vocês o Alberto Sena, ele que é cineasta, curador e imortal da Academia Brasileira. Ele vai explicar melhor, mas enfim. Alberto, seja muito bem-vindo. A gente já se conhece um tempinho, a gente já fala, mas podcast é a sua primeira vez. Eu quero que você responda também uma pessoa negra que é importante para você, que é a sua referência dentro do cinema. Olha, assim, tem muita gente que eu admiro, e muito, mas o Zósimo Bo, ele está em um lugar muito separado, assim, muito destacado, porque a gente está falando de um homem preto, de uma geração que se hoje já não tem espaço, naquela época não tinha, e todos os outros que eu admiro só estão trabalhando hoje por conta dele, porque de fato ele meteu um pé na porta e disse: eu sou capaz, eu vou fazer, e fez, sabe? O Zósimo, eu acho que ele representa todos nós, assim, nesse sentido. Bem, eu vou falar uma figura um pouco bem diferente da sua, mas é porque eu acho que vai ajudar também a dar um outro olhar, que é o Will Smith. Porque quando eu era pequeno, eu não tinha essa ideia que negros poderiam ser queridos, desejados pelas mulheres, engraçados, super populares. No Maluco no Pedaço me trouxe essa visão quando eu era criança. Tanto que quando eu pensava negro, alguma coisa assim, Will Smith era a referência pra mim. E a gente tem muito disso, quando a gente é criança, quando a gente está chegando à adolescência, a gente está moldando muitas nossas visões de mundo. E o Smith foi muita referência, tanto que muitas piadas que tinha no Maluco no Pedaço eu usava no dia a dia. Até hoje, algumas coisas eu repito, porque foi muito importante pra mim, pra começar a entender aos poucos que eu também... Cara, era engraçado, eu queria ser igual ele, sabe? Eu queria ser bom no esporte também, queria ser popular, enfim. Coisas engraçadas, né, que acontecem na nossa vida. E ela, que por último, mas não menos importante... Yasmine Evaristo, que é crítica de cinema profissional, tá, galera? Profissional, eu sou um amador, tá? Votante do Globo de Ouro. A gente já tava conversando um tempo, foi mais difícil conversar com ela do que com o Neymar, mas a gente conseguiu trazer, tá? A gente tá nesse nível, a gente consegue trazer qualquer um aqui. Yasmine, muito bem-vinda. Mesma perguntinha pra você. Obrigada pelo convite. Então, a minha relação é muito parecida com a sua, Pedro, porque é isso, fui uma criança dos anos 90, então eu cresci ali na frente da TV assistindo os filmes pops durante as programações da TV aberta. E aí a minha referência, assim, foi Whoopi Goldberg.
Eu acho que foi a primeira vez que eu olhei alguém e falei, nossa, ela é a cara das mulheres da minha família, ela tem uma postura parecida, o jeito de vestir, de falar e tal. Então é minha grande referência até hoje. Tanto que sempre que alguém fala assim, escolhe aí 2 atores pra serem seu pai e sua mãe. Cara, vai vir na minha lista, Whoopi Goldberg e Denzel Washington, assim, né? Mas aí a grande referência é a Whoopi mesmo. E é muito a partir disso que você falou, de ser uma pessoa negra e de conseguir se identificar, né? Ver ali na tela alguém que tem alguma semelhança contigo e construir realmente esse sentimento de, nossa, eu existo, eu sou importante, eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho essa capacidade que está além dessa barreira que a sociedade impõe por conta da cor da nossa pele. Exato, cara, que legal ouvir isso, que legal mesmo. Lembrando da importância de você dar um review pra gente em seu agregador de podcast, no Spotify, por exemplo, você pode dar estrelinha, então vai lá, dá a estrelinha de quanto você acha que a gente merece, e isso é muito importante pra gente. Como o Gustavo falou alguns anos atrás, nós somos aquele artista que fica tocando violão, sabe, no meio da rua, na praça. Em vez de você dar moedinha, você dá o seu review, a sua estrelinha, beleza? Nós temos um canal no YouTube com alguns vídeos que analisam técnicas de cinema, técnica de fotografia, direção, montagem. Passa lá que tem um conteúdo bem legal. Por último, mas não menos importante também, nós temos uma página no Instagram, você pode passar lá, seguir a gente para poder ficar recebendo nosso conteúdo e assim ficar por dentro do que a gente está produzindo. E para você que não aguenta só assistir, nosso podcast começa agora! Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando o que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meus truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tchim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo... Eu já tinha essa vontade, geralmente tá no nosso calendário, na mês da consciência negra, a gente refletir sobre algumas questões, conversar, porque eu acho muito importante, não só pra mim, mas com quem escuta a gente também. Eu sempre brinco que nós temos 3 ouvintes muito fiéis aqui, que estão em outros lugares, tudo que a gente participa, eles estão juntos. E esse podcast veio, e era um outro tema que eu ia fazer, e apesar de coisas que foram acontecendo no redor do mundo, e a gente vai trazer esses assuntos aqui, a gente trocou e eu decidi falar sobre essa questão dos espaços. Eu queria trazer um pouco da vivência de cada um, porque como vocês enxergam essa questão do espaço que vocês pertencem? Porque não era assim, as coisas mudaram um pouco, só que às vezes eu caio numa reflexão de se não tá mudando de uma forma para enganar a gente, sabe? Então, enfim, eu não sei se a gente não precisam dar uma resposta definitiva, nem sei se existe uma resposta para essa pergunta. A gente vai conversar e vai ver se a gente chega a algum lugar ou não. Enfim, eu queria começar com você, Yasmine. Você vem do lugar da crítica de cinema, entre outras coisas, né? E eu ainda sinto que a crítica de cinema, você pode corrigir se eu estiver falando besteira, que vocês dois têm liberdade total. Eu ainda acho que a crítica de cinema ainda é feita muito por brancos, ainda é pensada muito por brancos, e ainda não no Brasil, eu digo de forma geral, né?
Eu particularmente vejo poucos negros tendo repercussões nas redes sociais, negros de outros países também. Então, enfim, queria saber a sua opinião. Então, você não tá falando bobagem nenhuma, é exatamente isso, assim, eu que tô na crítica comecei ali, né, engatinhando em 2016, e aí já tô indo pra 8 anos, né, parte de crítica, eu ainda sinto muita falta também, então eu acho que a crítica, ela é majoritariamente branca e majoritariamente masculina também, né, então a gente ainda tem esses dois atravessamentos, homens brancos e cis, produzindo crítica. Eu fico meio assim, é bem isso que você falou, acho que a gente não tem uma resposta pronta. Eu consigo enxergar que hoje em dia tem mais pessoas se arriscando, mas existe ainda muito medo, né? Aquela conversa que a gente estava tendo nos bastidores, no qual o Alberto fala desse medo de errar, desse medo de arriscar, eu sinto que isso é muito recorrente. Como eu tenho um grupo muito grande de amigas, e ainda dentro desse grupo de amigas ainda tem um recorte de mulheres negras, a gente sempre tem muito essa discussão de que não existe esse espaço, que se a gente fala qualquer coisa e as pessoas discordam ou acham errado, a gente é achincalhado, não tem espaço para mudar de opinião, e às vezes não tem nem espaço para você criar seu conteúdo. Por exemplo, eu conheço muito mais pessoas negras que fazem conteúdo de forma independente nesse sentido assim, da pessoa vai lá e abre um blog, cria um Instagram, uma página, um perfil, enfim, em alguma rede social e começa a escrever, do que pessoas que estão efetivamente junto em algum tipo de projeto, seja um projeto afrocentrado ou seja um projeto interracial. Então eu acho que existe ainda essa dificuldade de caminhar, e que isso está muito relacionado justamente ao medo, a esse medo do risco. As pessoas têm medo de se expor, e tem medo das redes sociais. A gente sabe como que esse espaço de redes sociais ele é profundamente hostil com a gente, o tanto que isso afeta a saúde mental. Eu já tive vários momentos da minha vida que eu parei e falei, cara, eu não vou fazer mais crítica, eu não tenho essa capacidade, eu não entro nessa discussão, que eu tô fazendo errado. Já fui sabotada por pessoas, inclusive, que trabalhavam comigo, que vinham dizer pra mim que o que eu estava escrevendo não era crítica, que eu tinha que mudar minha forma de pensar. E é divertido, e um divertido bem entre aspas, entre muitas aspas, pensar como, quando essas pessoas diziam isso, como que as referências que eram trazidas para mim, de como eu deveria me portar, em quem eu deveria me inspirar, era essa referência hétero, cis, masculina, branca. É complexo, né? E aí não vou nem falar da questão do tokenismo, né? Porque tem muito disso também. A gente vira uma espécie de token quando a gente alcança esses lugares. Todo mundo quer colar com a gente, todo mundo quer parceria, uma participação, faz um convite. E aí você começa a perceber em algumas sutilezas quanto que alguns convites não são feitos porque as pessoas admiram o seu trabalho, mas porque elas precisam validar que elas são pessoas, né, inclusivas, por meio dessas pessoas negras. Então é muito interessante ver como que... e aí é importante isso, fez parte do meu amadurecimento, começar a entender quando um convite vem de boa fé, de pessoas que realmente estão interessadas no meu trabalho, no que eu posso oferecer, e como que são pessoas que precisam ali de um coringa pra coisa não virar contra elas. Pra não ser julgado, né? Pra pessoa não apontar dedo, como aconteceu recentemente, a gente vai falar também. Exatamente. Então é muito isso. E aí tem várias coisas que eu penso na hora de aceitar um convite, por exemplo. Mês da Paciência Negra, que é esse mês que a gente tá vivendo, é o tempo inteiro. A gente recebe vários convites para poder participar de vários eventos, como se não tivessem outros 11 meses no ano nos quais a gente precisa estar divulgando nosso trabalho, no qual a gente precisa ser remunerado em alguma atividade X ou Y que tem a capacidade de remunerar, né, tem a possibilidade de remunerar. Então é muito complexo. Então, assim, hoje em dia eu tenho uma série de pessoas das quais eu sou parceira, porque são pessoas que lembram de mim o ano inteiro e não me convidam só para comentar filmes que sejam sobre questão negra ou sobre questões feministas. Perfeito. Né? Então eu gosto muito disso, assim, de quando a pessoa chega e me convida e fala, cara, você gosta de faroeste? Aí eu falo, eu assisto algumas coisas, não é minha especialidade, mas por quê? Não, porque a gente quer fazer uma sessão comentada do filme assim, assim, assado, você topa, você quer arriscar, você quer tentar? Quero, então beleza, o espaço é seu, vamos fazer isso. E aí assim, eu vou dando palestras, fazendo sessão comentadas, participo de dossiês, né, trabalho com textos e artigos dentro desse contexto diverso. Mas quando vem um convite muito específico dentro de uma caixinha, eu já ligo, né, ali o sentido de aranha para observar o que está acontecendo ali.
Tipo Sim. assim, tem a ver com o meu trabalho? Sim. Porque pode ter um atravessamento, né? Minha pesquisa é cinema de horror e representação e representatividade de pessoas negras. Então, há um momento em que isso vai atravessar. Mas será que esse momento está atravessando ou será que eu estou sendo usado como Tolkien? Exato. Então, é também criar isso, essa estratégia de começar a observar essas nuances do preconceito que estão ali enraizadas no cotidiano, né? O mais engraçado, a época que eu mais recebo convite pra gravar podcast, né? Porque eu já tô nesse tempo de podcast já há um tempinho e tal, é sempre novembro, né? É sempre novembro e tal. E geralmente colegas até... Hoje em dia até recuso alguns, porque é claro que a gente tem que falar de preconceito. É claro que a gente tem que falar de racismo. Eu gosto de falar sobre isso. É uma camada que cada vez mais a gente vai descobrindo. Mas eu também gosto de falar de suspense. Também gosto de falar de cinema brasileiro. Também gosto de falar de cinema sul-coreano, né? Amo falar de terror também. Então, a Yasmine já jogou a bola, já falou de muita coisa. E aí, Alberto, eu queria passar para você e também para a Yasmine falar, porque tem uma questão que ela disse que é muito importante, eu acho que dialoga com essa questão dos espaços. Porque você, Alberto, assim como a Yasmine, também passou por muitos espaços. Uma das coisas que a gente vem, que aconteceram recentemente, me fez refletir, é que eu vi a foto do júri do CinePE só composto por pessoas brancas. No festival É Tudo Verdade, teve apenas uma pessoa negra compondo o júri. Na mostra SP, só tinha pessoas brancas. Tanto do júri especial quanto o júri oficial, né, o júri principal. E só pessoas brancas. E nunca acontece o contrário, júri só com pessoas negras, né? E nem tô dizendo que necessariamente tem que ser, não é esse o ponto. Tô dizendo que a gente tenta tanto trazer essas discussões, mas parece que às vezes a gente está regredindo. E eu queria ouvir um pouco de você dessa questão dos espaços. Então, essa situação ela é contínua, ela não deixa de existir. Eu vivia a Yasmin falando sobre os projetos quando a gente é convidado. Esse mês, então, a gente não para de trabalhar, depende, né? Porque a gente está nas cotas. E aí eu fui parecerista de vários lugares, no Distrito Federal, aqui no Rio, em vários lugares me chamaram para ser parecerista no período da Paulo Gustavo. E coisas que eu percebi do tipo, o projeto às vezes era incrível. E aí você via que tinha uma ou duas pessoas negras no projeto, que era imenso, e elas não estavam em lugar de liderança. E aí, desculpa, a nota ficava quem? Quando ia para o campo técnico, o projeto tinha uma boa nota, mas o campo técnico ficava quem? As pessoas entravam por recurso, continuavam com a nota quem? Por quê? Porque não era sobre o projeto, era sobre as pessoas que estavam decidindo e como que aquilo ia acontecer. E era muito nítido, a gente percebia que tinha LGBT, tinha PCD e tinha negro para ter a cota, não porque acredita no potencial da pessoa. E aí eu não tenho pena sobre essas coisas, assim. E eu vejo isso acontecer constantemente, né? A Academia Brasileira de Cinema, que eu faço parte, acho que a gente não chegou a nem 10% atualmente de pessoas negras no montante que existe. Em todos os outros lugares que eu já estive, já dei aula na UERJ, já dei aula na UF, em vários lugares, aula de cinema, quando você vai... E detalhe, não é só sobre dar aula, é sobre os alunos também. Você quase não tem alunos negros, a não ser que seja um curso como eu já participei na UERJ, onde o curso era para pessoas da Baixada. Eles tinham uma bolsa, iam para o centro, no Maracanã, faziam o curso, e aí majoritariamente era pessoas negras. Mas é bem por aí. A gente é uma coisa muito maquiada, porque esse racismo estrutural, que eu nem gosto mais dessa palavra, esse status aí da coisa, ele é muito sutil. A gente não percebe coisas que acontecem sobre ele. E, às vezes, ele é muito individual. Me aconteceu uma situação muito, muito peculiar, né? Um tempo atrás. Eu procurei uma pessoa que negociava filme, eu estou para lançar um longa-metragem, o longa-metragem está pronto, e mandei uma mensagem para ela, mandei o trailer para ela, aí ela vira e fala para mim assim, olha, o trailer está bem bacana, mas essa ideia de nós contra eles, você não vai vender, fica difícil vender, porque assim, os distribuidores, as pessoas que estão, são pessoas brancas, então um discurso de nós contra ele, eu acho que fica difícil a gente vender o filme. Ela trabalha com venda de filme.
Aí eu falei para ela assim, obrigado pelo seu retorno, mas só 2 situações. Se esse filme fosse um filme americano, vocês iam pegar sim, independente se o diretor fosse preto ou não. A segunda coisa eles iam você fazer. Fala nós contra ele, vão fazer e achar lindo. E se fosse a segunda coisa não existe nós contra eles, existe nós contra vocês, porque você é uma pessoa branca, então você não está no mesmo lugar que eu. Ela nunca mais me retornou. Então, assim, parece que... E aí, se eu me deixo levar, eu paro, eu travo com o meu projeto, que eu suei a camisa para realizar, por conta de um comentário que foi sutil, que pareceu um comentário que estava ali para ajudar, quando, na verdade, não estava. Não é só sobre os espaços, é sobre como eles conseguem mapear a nossa mente. Os espaços, eles também são mentais. Então, quando eles são mentais, eles são até mais graves, porque você se limita. Será que eu posso? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu devo ou se eu não devo? Então, a gente tem que estar muito atento a esses sinais, porque eles se parecem sutis, e são sutis, tanto que a gente embarca nessa ideia. Assim. Eu acho que por conta da cobrança da sociedade, por conta da lei e por conta da pressão, às vezes a gente consegue até ocupar espaço, mas a gente vai sendo minado aos poucos por situações bobas, que aparentemente são bobas, sem intenção, não quis dizer, não foi isso que eu disse, você interpretou mal. Mas foi isso que foi dito, entendeu? Então, o espaço, para além do físico, que a gente é uma luta, o espaço mental ele acaba sendo muito individual, porque não é uma luta coletiva. A Yasmine tem a luta dela, as experiências dela que ela vai viver, você a sua, eu a minha, e que se a gente não compartilha, às vezes a gente está sendo oprimido da mesma forma, sem saber, dentro do espaço da nossa cabeça. Não sei se eu consegui traduzir o que eu estou querendo dizer, mas eu acho que é mais ou menos isso. Não, cara, que você falou assim, que de luta coletiva me pegou muito. Porque eu vou passar para a Yasmine falar também, e teve 2 casos em cima do que você falou, que eu estava falando antes, que reforçam isso. Eu não vou citar o nome da pessoa, obviamente, mas era uma pessoa que eu pensava que era próxima, sempre pagava de, não, vamos incluir, tem que ter uma parte pra gente preencher com pessoas, e ele estava participando de um projeto de filme, eu indiquei 2 ex-alunos. Por que você indicou ex-aluno? Porque era uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu sei que já estava na correria, eram de periferia, para poder trabalhar. E inicialmente a pessoa me falou, não, vamos ajudar. Depois me veio com o discurso que, olha, não dá, a gente já bateu a cota mínima de pessoa. E depois eu descobri que era mentira e ele colocou pessoas brancas para trabalhar com ele, sendo que essa pessoa sustenta o discurso de precisamos de mais pessoas negras dentro do cinema. Então, cara, isso já me colocou de uma forma muito... eu falei, cara, a luta, o antirracismo só vai até a página 2. O que deu aquele empurrãozinho final foi quando eu vi, né, que no júri do CinePE só tinha branco, e a foto que vazou até a Carissa Vieira, né, que é a colega nossa, fez um vídeo sobre da mostra do júri, né, que tava naquela foto ninguém comentando nas redes sociais. Isso me deixou uma decepção muito grande, porque não vou citar o nome das pessoas, mas eu conheço pessoas, já gravaram podcast comigo, né, e eu não acho que tem que atacar a pessoa, não gosto disso, não acho que tem que atacar, mas nenhuma reflexão, nenhum apoio, nenhum comentário nas redes sociais foi feito, sabe? Eu fiquei sabendo de uma pessoa que era amigo em comum de um outro colega, chegou no inbox pra falar que não representava, pra falar, olha, isso não me representa, mas publicamente não falou nada. Cara, quanto mais eu tô chegando nessa ideia, porque o antirracismo de muitas pessoas só vai até a página 2. Ninguém quer botar a cara pra se manifestar quando quer comprar uma briga, sabe? Então cada vez mais eu tô acreditando nessa ideia. Pensando nisso tudo que vocês trouxeram, e principalmente no que o Alberto falou dessas questões pessoais, particulares, né, individuais que cada um vive, eu acho que se faz cada vez mais necessários que a gente tenha esses espaços de apoio, né? É um movimento que eu já venho fazendo da minha vida há um tempo. Obviamente eu sei de uma pessoa negra que está aí, né, começando na crítica, ou que já está na crítica há um tempo, está se desenvolvendo. Eu acho que é sempre importante estar ali, né, incentivando, dialogando, até mesmo perguntando para as pessoas quais são as dificuldades que elas passam, justamente por isso que vocês disseram. Às vezes a gente está vivendo uma situação semelhante, cada um, né, no seu espaço geográfico, seja geográfico físico, mas também mental, emocional, espiritual, etc. Tem vezes que a gente está passando pelas mesmas provações,
E eu acho que é isso, inclusive o que faz a gente estar aqui agora tendo essa discussão. Pessoas que se incomodam com vários aspectos que vêm sendo repetidos, né, ao longo de séculos, e aí em algum momento você junta e fala, não, galera, a gente precisa de, né, se apoiar, de conversar sobre isso, de pôr isso pra fora, de entender como que isso atravessa cada um de nós. Mas assim, eu nem tenho mais o que completar, eu acho que vocês já apontaram tudo realmente do que essa vivência, e principalmente essa sensação o tempo inteiro de que existe uma inclusão só para inglês ver. É só realmente para as pessoas serem eximidas de qualquer tipo de culpa. Me parece um pouco a ideia da caridade, sabe? Aquela pessoa que ela é super caridosa e, sei lá, no fim do ano ela faz campanha porque é Natal, vamos ajudar pobres, né, ajudar todas as minorias, e passa o resto do ano sem apoiar uma política pública, sem se posicionar diante de uma situação, né, agravante relacionada às questões das minorias, etc. Tem essa ação de que você tá ali o tempo inteiro preenchendo uma cota, sabe? Do tipo, ai, nossa, nós teremos 5 pessoas convidadas para esse evento assim assado. Tem uma pessoa negra? Não tem. Então vamos chamar fulano de tal. Não é do tipo, vamos chamar as pessoas X porque elas dialogam com esse evento, né? Então a gente tá falando especificamente de festivais e mostras. Sei lá, é uma mostra temática de algo assim assado. Sei lá, vamos supor, terror, né? Que é minha área. Então, você está dentro de uma mostra de horror, quem que você vai chamar para compor júri, para compor curadoria? Quem são as pessoas que vão ser convidadas para estar numa cobertura? Quem são as pessoas que são convidadas para exibirem os filmes? Então, como que isso é feito? Né? Você está fazendo isso só pela competência do filme mesmo? Ou você está deixando de lado um grupo específico, que aquele grupo específico já vai ocupar uma obrigação que é necessária por conta dos editais, dos fomentos, dos patrocinadores e etc. Eu acho que falta muita consciência da galera ainda. É claro que eu vejo muita gente fazendo esse movimento de forma espontânea, e vejo também pessoas que fazem assim, a gente tem que ocupar uma cota X de mulheres, LGBTs, PCDs, pessoas negras, então a gente tem que ter quanto? 30%? Vamos dobrar isso. Nós vamos ter 60% então, porque é assim que a gente vai fazer um incentivo a essas pessoas que estão à margens. Eu conheço pessoas que fazem esse tipo de movimento, no desenvolvimento de mostras, festivais, né, eventos, etc. Mas a grande maioria prefere ficar na zona de conforto, porque... Sim. Incomoda, né, Vari? Yasmin, isso aí E a zona de conforto vai garantir que você não seja criticado. Então, se alguém falar alguma coisa, fala, mas perfeito. Nossa, não, olha, Perfeito. cumpri a cota que arrisca, olha só como eu sou uma pessoa legal. É a mesma ideia de quem faz caridade. Eu penso o seguinte, por exemplo, vou citar um nome aqui do Merten, que é já um crítico de cinema antigo. Antigo, já tem uma história aí. Sim. E não falando de forma pejorativa, isso que eu vou falar agora, mas eu não espero dele uma postura antirracista, porque ele não fala sobre isso durante vários anos, ele vem de um outro tempo de fazer crítica. Não estou dizendo que não seria legal, né? Mas é uma pessoa que eu, no primeiro momento, não me chamaria atenção. Agora, as pessoas que falam disso, que se colocam sobre isso, que vem no seu privado, no WhatsApp, fala, cara, tamo junto, precisar, manda mensagem, e na hora, quando precisa se manifestar, não se manifesta, é muito decepcionante, sabe? A palavra é essa, é decepcionante. Eu não acho que as pessoas têm que ser xingadas, atacadas, mas às vezes a gente precisa conversar e ouvir pessoas que não estão na nossa bolha. E eu durante esse processo, eu fiz até uma autocrítica com pessoas trans. Cara, eu acompanho muito pouco pessoas trans. Quais pessoas trans eu conversava? Nenhuma. Então esse processo me ajudou muito nisso, sabe? Então eu acho que no cinema ainda tem uma resistência de querer ouvir, né? Uma resistência de querer trocar com o outro. Porque meu amigo falou. Você sabe o que eu sinto? Ele geralmente as pessoas compartilham o conteúdo do outro, acham que bateu a meta. É isso, eu tô compartilhando, eu tô desenvolvendo e é isso, é tudo que eu preciso. É exatamente isso, é a sensação de que as pessoas o tempo inteiro estão indo no nosso inbox, no nosso e-mail, quando é algo necessário a elas. Então, suponhamos, para alguém que escreve crítica sobre literatura, nós vamos falar sobre Monteiro Lobato. Todo mundo sabe que Monteiro Lobato era uma pessoa racista. Só que aí, como que eu vou fazer? Eu vou me posicionar sobre isso? Não. Eu vou colocar uma pessoa negra para falar sobre isso, mas por quê? Porque o meu site, a minha revista, algo do tipo, tem que mostrar que ela tem essa, né, representatividade. Mas em momento algum eu vou chamar aquela pessoa negra para compor o grupo do seu site, seja efetivamente, ou seja, né, sazonalmente, emitindo opinião sobre outras coisas.
Então eu só te valido a partir do momento que você fale da sua caixinha. Né? E aí eu adoro que as pessoas usam aquela cartada do nossa, mas não é meu lugar de fala. Ninguém abriu o livro lugar de fala pra ler e entender o que é, né? Exato! Sabe? Todo mundo tem lugar de fala, você vai falar do seu espaço. Qual que é o seu espaço? Homem branco, cis, hétero, gay, pessoa trans, pessoa não binária, indígena, sudestino, nordestino, sulista, enfim, cada uma vai falar do seu ponto. E isso não é um impeditivo que você fale sobre assuntos que atravessem outras pessoas. É só entender que você fala de um ponto de vista no qual a sua vivência vai ser completamente diferente. Então, sim, em alguns momentos você vai equivocar. Mas você também pode não estar equivocado. Você está falando do que você conhece. Então, é criar um diálogo, ter mais opiniões. Você não pode se impedir de falar. Mas você tem que entender que outras pessoas vão dar a opinião dela de outros pontos de vista. E eles serão válidos. É aí que a gente vai criar uma discussão. Mas é muito mais fácil você se isentar de toda e qualquer culpa, de toda e qualquer possibilidade, né, de contradição. Não vou nem falar de erro, vou falar de contradição, sabe? Você não vai querer dar a sua cara a tapa e vai colocar aquela pessoa que tem o lugar de fala, muito entre aspas, para dar a cara a tapa. E eu vi isso acontecendo. Olha, eu vi isso acontecendo quando surgiu polêmica sobre o filme Canção do Sul da Disney. Eu vi isso acontecendo quando teve polêmica sobre parar ou não de lançar E o Vento Levou. Eu vi isso acontecendo quando começam a falar de whitewashing, né? Então não só com pessoas negras, mas também com pessoas marrons, amarelas, indígenas, latinos. Você vê isso acontecendo o tempo inteiro. E as pessoas se sentem confortáveis porque, nossa, fizeram a grande parte dela. Se fizessem a grande parte mesmo, sabe o que elas faziam? Escreviam os textos emitindo as opiniões dela, chamavam pessoas negras para discutir sobre isso, chamavam pessoas, né, de outras regiões do país para falar sobre isso e faria ali um compilado de diversas opiniões para gerar um diálogo amplo no qual todas as pessoas têm espaço para falar sobre como aquilo afeta elas ou não. Isso é uma formação de opinião. Isso é antirracismo, sabe? Lembrar de pessoa preta só quando convém não é antirracismo nem aqui nem na Lua. Então, na verdade, eu só queria fazer um complemento na fala da Yasmine, que tem uma questão ali sobre as pessoas que não se preocupam muito com o que acontece com as pessoas negras e periféricas, e chega no final do ano, ela quer fazer, né, uma campanha, quer dar cesta básica. Isso tem nome, isso se chama Síndrome do Chá Beneficente. Elas não se importam, ela levanta o vidro quando a criança vem de bala, e aí no final do ano ela quer cumprir o dever dela com Cristo, achar que vai ter um pedacinho no céu, aí ela junta os amigos, as amigas, faz aquele chá beneficente e está tudo resolvido. Depois ela passa 11 meses sem se preocupar com ninguém. Era essa observação, só para complementar a fala da Yasmine. Vai na fé, Vai na fé, eu tô indo atrás. Graças a Deus, não choro mais. Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem. Vai na fé, eu tô indo atrás. Graças a Deus, não choro mais. Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem. Com muita coragem a gente tá de pé, a gente segue em frente, de cabeça erguida e sonhos pra viver. Nada segura a gente, ninguém segura a gente. Foco, respeito, paz e esperança, essa é a missão. Pelos meus peço força, saúde na vida, muita proteção. Só pra gente sempre vai nascer. Não importa o que acontecer, nossa... Mas a gente já falou dos problemas e coisas que nos incomodam, mas vamos tentar ver um pouco mais do que seria a solução. O que eu estou tentando fazer, né, com a minha iniciativa? Eu tomei a decisão que eu vou focar agora mais em ajudar pessoas negras e pessoas trans a estudar cinema. Já era um projeto que eu tinha um tempo atrás, e eu estava esperando a vida pessoal melhorar, né? Porque tem dia que ele tem que escolher ou compra alguma coisa ou come, né? Mas tem gente que não tem esse tempo, né? E se hoje em dia eu tô gravando podcast, a gente tá pensando em filme, é porque a gente não tá passando fome. Pelo menos eu não tô passando fome. Posso estar bem ruim, mas não tô passando fome, então algo eu consigo fazer. Então, tenho feito... Eu já consegui fechar uma parceria pro ano que vem, então, o que tudo indica, 2025, eu vou conseguir algumas bolsas de estudo
para oficinas, curso e workshop para algumas pessoas negras e trans. E, enfim, é isso que uma das posturas que eu tô querendo levar é isso, além de tentar chamar mais pessoas negras para compor quando a gente está em produção, quando a gente está no corre, né? Mas não tô falando de mim. Eu queria ouvir, Alberto, de forma geral, o que você acha que precisa ser feito? Tanto quanto os festivais, ou quanto em produção, ou na academia. O que você acha? Eu vou falar primeiro pelo festival, que a gente organiza um festival de cinema aqui na cidade, já desde 2016, e, sei lá, 80% das pessoas que participam são pessoas negras, como júri. E isso é regra. Enquanto produção, assim, eu tenho um lema comigo que eu acho que funciona muito. Esse filme que a gente vai lançar, sei lá, 70% da equipe técnica foram meus ex-alunos. Gente que eu fui dar aula em um curso, estava aprendendo, já mexia com o figurino e tudo mais, mas nunca teve oportunidade. E aí me chamaram de louco, sabe? Mas o cara é um cara gay, da periferia, um cara negro, e aí eu fui lá do lado dele. Eu preciso comprar esse tecido. Eu acompanhei do lado dele, tinha dúvida, que ele tinha dúvida, fui do lado dele. Hoje o nome dele aparece na capa, na abertura do filme, e isso faz muita diferença. Acho que eu trazer a experiência, a gente pode movimentar, falar que o outro não dá oportunidade, e a gente tem um certo de medo de arriscar os nossos projetos. Será que vai dar conta? A gente mata no peito. E eu acho que isso é um caminho muito de decisão mesmo, sabe? Isso aqui pode acontecer da pessoa não ter tanta experiência assim, mas eu estou aqui para fazer o meu papel. E aí eu vou para a parte de dar aula. Eu dou aula em vários lugares. E já aconteceu de eu estar dando um curso na periferia, me chamarem, e aí me recebam uma ligação para eu dar um curso lá em Botafogo, de roteiro, né, de preparação de elenco e tudo mais. E aí a pessoa, porque eu queria que você dê um curso lá na Baixada, tá? E me passaram o seu contato, e aí eu queria ver como que é. Eu falei, X mil. Mas não era de graça lá na Baixada? Eu falei, lá as pessoas não têm condição nem de vir para Botafogo. Aqui, o que eu estou cobrando, vocês gastam em um final de semana com bebida e, desculpa, às vezes até com uma droguinha, uma balinha ou outra. Eu falei assim mesmo. Aí, demorou muito, me chamou para fazer, mas é isso. Se achar... Não, porque acha que sim. Ele é bonzinho, ele faz nada. Não, eu não sou bonzinho. Não tem nada de bonzinho comigo. Eu só faço o que é preciso fazer. Então, assim... Está na periferia, a gente tem uma ONG aqui em Itaboraí. Então, assim, aqui a gente já teve aluno com tornozeleira. Eu posso tirar a oportunidade dele de aprender aula de cinema? Não posso. Eu não estou interessado, eu não estou aqui para julgar o comportamento que levou ele a estar com uma tornozeleira. Mas ele fez o curso até o final. Hoje ele está trabalhando na barbearia. Então, assim, eu acho que, para mim, funciona no fazer... É você fazer esse movimento de dentro para fora, sabe? Não esperar que o Estado, a sociedade faça, até onde eu consigo fazer. E você fazer, e quando não dá, você coloca o pé na porta mesmo. Isso é muito bonito, sabe, Alberto? Porque eu passei por isso no meu último filme. Porque eu tinha algumas pessoas da periferia de Bangu, não da periferia no caso, né? Mas a gente filmou em uma periferia, mas a gente tinha pessoas que vinham de muito longe, de Bangu, de Belfor Roxo. Eu não sei quem é de fora do Rio vai conseguir entender o tamanho da distância. E eu falei, não, é uma pessoa talentosa, é uma pessoa que eu quero dar oportunidade, a gente vai lutar pra gente conseguir transporte pra essa pessoa. Então a gente fez uma logística maluca, mas funcionou. Porque é isso, cara, a gente tem que começar a fazer as coisas. Se a gente fica nesse discurso que... E é claro, gente, tem gente que não consegue fazer as coisas porque às vezes não tem dinheiro, não tem saúde mental, e tá tudo bem. Tem tempo que você não vai conseguir fazer as coisas e acontece, mas em alguns momentos você consegue. Às vezes um post na internet já é suficiente, já mostra que você tá ali, sabe? Não é só você compartilhar um vídeo legal nos seus stories ou um texto legal e acabou, bati a minha cota, sabe? Ou não se coloque como uma pessoa aliada. É isso tudo que vocês falaram, porque pra mim resume o que eu tava pensando aqui, né, enquanto estava falando. E passa por isso, passa por formação. Acho que o Alberto trouxe um exemplo maravilhoso aí, né, de ser professor, de estar dando aula, você também, Pedro, falando sobre isso. Então a gente tem que fazer formação e a gente tem que pensar também nessa formação de forma descentralizada. Normalmente as pessoas negras, em sua maioria, elas estão nas periferias, né, então tem essa questão da acessibilidade. A gente fala muito de acessibilidade
e acaba, às vezes, restringindo a coisas que, obviamente, não são simples, são coisas necessárias, como, por exemplo, uma intérprete de Libras, uma legenda, né, um espaço onde pessoas que são cadeirantes ou têm dificuldade de mobilidade precisem, né, entrar, mas a gente tem que pensar na acessibilidade também como isso. Quanto tempo que a pessoa leva para deslocar? Ou então, se a gente não poderia deslocar este evento de uma área central e levar para as periferias, né? Essa questão do preço também, preços módicos, oficinas gratuitas, etc. Então, acho que passa por isso. A gente está falando de cinema a gente tem que falar de formação de público. Porque o que forma público de cinema, querendo ou não, é rede aberta. E aí, na rede aberta, você não vai ver produção de pessoas negras periféricas. Né? Você não vai ter esse acesso, você não vai ver as pessoas, elas não vão conseguir sonhar. Né? Eu estava trabalhando em um projeto que é de empregabilidade, que o foco é justamente crianças, né, jovens de periferia, que estão em busca do primeiro emprego. E aí, quando você conversa com essa galera toda, a gente vai muito pensando assim, esses meninos não sabem nem sonhar mais, o que está acontecendo, eles estão presos aí em rede social e tal. Cara, a galera tem sonho, desde o sonho de eu vou ser pedreiro porque meu pai é pedreiro e eu quero dar continuidade a isso, até do tipo, não, cara, eu quero ser médico porque um dia eu vou ser cirurgião. E aí, como que você acolhe o sonho dessas pessoas? Como que você fala pra eles que é possível? Como que você mostra pra eles que existem várias possibilidades e que eles podem e devem arriscar? Então a gente tá falando disso, de formação de pessoas que sabem sonhar, podem sonhar, que entendam que as coisas são possíveis, de formação também de profissionais, e é isso que vocês trouxeram agora no final para mim, a cereja do bolo, de espaço de oportunidade. Enquanto pessoa da crítica, o que eu tento sempre fazer é descobrir uma pessoa negra que está aí adentrando na crítica. Cara, vou lá ler os textos dele. Se a pessoa me der uma abertura, vou dar uns toques, sabe? Não vou ficar cagando regra de como que a crítica vai ser feita ou não. Mas vou dar uns toques, você pode melhorar nisso aqui. Vi que você fala desse modo assim, assim, assado, pesquisa fulano, acompanha Beltrano, sabe? Vocês, por exemplo, tem podcast, projeto, me mandam mensagem, poxa, Yasmin, queria estar com você e tal, etc. Olha, gente, não posso ir, mas eu posso indicar 1 ou 2 pessoas para vocês que vão dar conta do assunto. Então, aquela história de você dar a mão e erguer a pessoa. E sem medo de estar disputando lugar. Porque eu sinto que existe muito disso. Às vezes as pessoas não querem puxar as outras para onde elas estão, porque elas têm medo de perder o lugar. Cara, eu não tenho medo de perder meu lugar, não. Eu sei da minha capacidade, sabe? Eu sei onde eu tô, o que eu alcancei, o tempo que eu levei para chegar aqui. E eu quero mais é que as pessoas me superem, sabe? Eu tive professores, mestres, colegas, amigos, pessoas que me incentivaram e que o tempo todo falaram comigo assim, não quero te ver parado aqui onde eu tô, não. Eu quero que você vá além mesmo. E é uma coisa que eu carrego pra vida. Eu quero que as pessoas que eu tô ali dando, né, conseguindo trazer elas pra esse espaço, que elas me superem. Poxa, eu vou ficar feliz, saca? Não vou enxergar como uma disputa, não. Vou enxergar que do tipo, olha, a pessoa tinha tanto potencial e eu investi tanto nesse potencial que aí, ó, ela foi além. Eu acho que é isso que a gente tem que dar na cabeça da gente. Então é isso, gente. É passar por formação, seja de público, seja de profissional, e também abrir espaço para as oportunidades. Eu acho que é o que a gente pode fazer e fazer de maneira contínua, incentivar essas pessoas que a gente incentiva a fazerem o mesmo. Então é ter grupos de apoio, é montar coletivos, é escrever junto, é fazer projetos juntos, sabe? É ofertar a essas pessoas espaço para que elas possam apresentar para a gente outros profissionais que estão ali escondidos e desconhecidos, sabe? Perfeito. E saber acolher o outro, saber ouvir. Eu acho que o espaço, a gente fala do lugar de fala, do espaço de fala, mas a gente esquece muito de falar, às vezes, sobre o espaço de escuta, sabe? Perfeito. Se posicionar enquanto uma pessoa que escuta a outra e entende qual que é a demanda da outra, qual é o lugar que essa pessoa tá, o que a aflige, qual que é a potência dela. Pare e escute os outros, que isso engrandece demais a gente, enquanto profissional, enquanto pessoa. Nossa, que papo legal, tá? É de verdade. Eu achava que não seria tão bom assim, achei que superou até as minhas expectativas. E eu fico muito feliz, cara, dessa conversa acontecer. Espero que esse episódio possa chegar em outras pessoas, né? Como eu disse, a gente não precisa atacar ninguém pra gente falar o que precisa ser dito, né? A gente é duro na crítica, eu particularmente sou muito duro, cada vez mais eu tô radicalizando nisso, o Alberto também. A Yasmin foi até mais dura do que eu esperava. Eu achava, não, a Yasmin vai ser aquela pessoa, não, mas não, tu já tá lá, não, é isso, aquilo. Então... Eu costumo ser diplomática, mas hoje você não me pegou no dia diplomática. Tô gostando. Então, galera, vamos finalizar. Gostaria de passar para vocês fazerem seu jabá, rede social, o que vocês quiserem divulgar.
Primeiramente começar com o Alberto. Alberto, obrigado pela sua presença aqui. Sei que você não é muito do podcast, você tá mais em outros lugares, né? Vídeo, cinema, TV, mas você é uma pessoa que eu respeito muito. Digo, não querendo fazer média com você, mas eu já te falei isso, eu acho que você deveria ser mais valorizado pelos anos de caminhada que você tem na periferia, ajudando pessoas, construindo audiência, construindo cultura, construindo milhares de coisas. Mas o que você já construiu não tira. Por exemplo, hoje eu tô conseguindo fazer meu segundo curta-metragem na direção por vocês chamarem a gente, construir uma discussão em conjunto em nosso município durante a Lei Paulo Gustavo. Então, muito obrigado pela sua presença. Finalização Jabá, o espaço é teu. Eu tô adorando, né, gente? Eu, assim, tô encantado com tudo aqui. O jabazinho é o seguinte, estou para lançar o meu longa-metragem Proteção. Quero muito que vocês participem. Eu falei com o Marcos o seguinte, Marcos, aí ele falou, como que vai ser essa coisa de fazer a cabine com crítico? Eu falei assim, a gente vai fazer no Rio, porque não sei como vai ser seu lançamento em geral, mas se a gente fizer em outras cidades, maravilha. Se a gente não fizer, a gente chama pessoas de outras cidades, paga passagem, vê quanto que se tem que pagar, paga. E quem vai ser essas pessoas? Aí eu tenho uma relação. Aí ele ficou olhando assim, não tem um branco? Eu não conhecia a Yasmine, ela já vai entrar na minha lista. Aí eu falei, cara, mas é sobre isso. Se é um filme que, assim, aí é jabá, né? O filme é sobre um biomédico negro que descobre a cura de uma doença que está matando só pessoas brancas e ele decide não entregar a cura. Então, acho que branco vai querer falar sobre esse filme. Complicado, então, né? Eu estou feliz, obrigado aí pela oportunidade. E, cara, a questão da valorização, eu acho que cai muito pra gente, assim, sabe? Quando eu vejo que eu estou trabalhando com pessoas que eu dei aula, ali eu já fui valorizado. E os corres a gente vai fazendo. Eu acho que as pessoas brancas precisam muito. É claro que dinheiro faz bem, mas as pessoas brancas precisam muito mais de título e muito mais reconhecimento midiático do que a gente. A gente precisa de resultado. E resultado é o que a Yasmine falou, é você incluir pessoas, é você participar. Você também comentou sobre pessoas trans. E quando a gente está nesse lugar de saber que você teve o seu dedo para que aquela pessoa chegou ali, que você ajudou, eu acho que, particularmente, você já conseguiu um lugar que ninguém te tira, sabe? É isso. Obrigado mais uma vez. Isso, Alberto. Os links do Alberto, se vocês quiserem seguir o Alberto, estão na postagem. Isso que você falou, Alberto, me lembra muito que lá na premiere do Luciano Vidigal, não sei se foi premiere, na verdade foi no Festival do Rio, né? Ele era o único negro lançando um filme e ele falou exatamente isso. O que vai importar não é se eu sou negro, se eu sou branco. Eles não vão olhar isso. Não sei se eu fosse branco seria diferente, mas não vão olhar de onde eu venho, vão olhar meu resultado. Se eu entrego algo bom, né? Então, é isso. Né? A gente tem que ser bom, a gente tem que entregar e tem que dar resultado. E é isso, né? Se preocupar com o resultado. Yasmine, prazer também. É a primeira vez você aqui. A gente já se falava há algum tempo. Já leio coisa que você coloca, conteúdo que você compartilha. Acho que você tá se tornando uma das minhas críticas favoritas, tá? Eu tenho um top 5 muito seleto, porque eu sou cheio de dedo. Então eu seleciono as minhas pessoas favoritas que eu leio em top 3, top 5. Finalização, jabá, o espaço é teu. Nossa, obrigada pelo convite. Tô feliz de estar aqui, né? A gente já tinha combinado algumas outras vezes e por conta de agenda a gente não tava conseguindo se encontrar. Obrigada por falar isso. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam que me leem. Assim, eu ainda fico assustada. Eu ainda tenho uma coisa de tipo, nossa, gente, mas sério que as pessoas me leem? Às vezes eu acho que eu tô escrevendo bobagem. Olha a autossabotagem aí, estão vendo? Mas, nossa, fico muito, muito feliz mesmo. Obrigadíssima pelo convite. Quero voltar mais vezes para conversar com você sobre assuntos diversos. Minhas redes sociais são Yasmine Evaristo ou @Yasmine com Y. Eu tô assim no Twitter, no Blue Sky e no Instagram também. Lá no Instagram tem um link na bio, onde tem o link de todos os lugares para os quais eu escrevo, mas também vou citar aqui nominalmente, tá? É o site que eu tenho com os meus amigos, que é o longahistoria.com.br. Eu sou podcaster também no feitoporelas.com.br. E aí lá você tem textos escritos, entrevistas, mas também tem episódios de podcast. E eu escrevo também para o site Music Nonstop,
Eu tenho um espaço lá mensal por conta dessa correria de tempos, mas tem vários textos meus dos últimos anos, estou escrevendo com eles desde 2020. É um espaço bem massa, porque a gente fala de cinema, música, cultura pop em geral. E eu queria só deixar uma dica para quem tá ouvindo a gente, não é um espaço pro qual eu escrevo, mas é um espaço que eu sempre gosto muito de citar, que é o site indeterminações.com, do Gabriel Araújo e da Lorena, que é um site que fez inclusive um mapeamento do corpo crítico cinematográfico brasileiro em 2021. E ele é um projeto desenvolvido por pessoas negras por meio de leis de incentivo e parcerias com outros patrocinadores. Então eu acho que se vocês estão atrás, né, de conhecer mais pessoas negras que estão produzindo crítica no Brasil, é importante dar uma passeada lá, repetindo indeterminações.com, tá? É isso, obrigada de novo. Que maravilha, eu tava procurando eles um tempo, sabe? Porque eu tava querendo fazer isso, algo assim, né? Mapear, entender mais alguns negócios, pensando o que eu posso ajudar. E aí eu lembro que eu já tinha visto algo assim nas redes sociais. E aí a Carissa Vieira comentou, cara, acho que já tem. Então, poxa, legal, vou atrás e tal. Enfim, vamos juntar, né, gente? Porque se a gente não se unir, ninguém... Na hora do vamos ver, o pessoal vai correr. É isso, pessoal. Obrigado por você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, se você não parou logo no começo porque teve alergia, agradecemos ao seu ouvido. Se você gostou do podcast, passa para o seu amigo. Se você não gostou, passa para um inimigo. Nós voltamos em 15 dias. Um abraço, tchau. Era um cômodo incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos, mofo no canto todo, TV engodo, pronto pro lodo. Tímido, porra, somos reis, mano. Olhos são eletrodo, sério. Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos, graças a leis. Planos, troco de jogo, vendo roubo. Pus a cabeça, prêmio, ingênuo. Colhi sorrisos e falei, vamos. É um novo tempo, momento pro novo ao sabor do vento. Me movo pelo solo, onde reinamos. Fundo, pontos finais da dor, como Doril, Anador. Somos a luz do Senhor e pode crer, tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão. Pronto a ser, estamos, nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio pra onde deitamos. Costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Eu sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticadas, inchada no ombro e nada vim, nada enfim. Recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome, sou terror dos clones. Esses boy conhece Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria e jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda.